Bom dia mesmo de Levi Lafetá. Meus amigos, minhas amigas que me seguem aqui no canal Levi Lafetá. E aqueles que estão me assistindo pela primeira vez, eu fico muito feliz. Se gostarem do que vos falarei, inscrevam-se, curtam e continuem me seguindo. Porque hoje, por exemplo, eu quero lembrar aqueles que me seguem que eu havia dito há coisa de um mês e 10 dias, mais ou menos, que o Palmeiras estava... E, como não poderia deixar de ser, alguns palmeirenses me fizeram alguma crítica. E ontem o Palmeiras completou 7 jogos somente com uma vitória magra contra o time boliviano. E ontem o São Paulo deu um show de bola, principalmente no São Paulo, disputando ontem a segunda partida pela Copa do Brasil, ganhou do Palmeiras e se classificou para a próxima fase. O Dorival Júnior deu um nó no nosso conhecido Abel Ferreira, que fosse ficar invicto 40 jogos, 50 jogos, nada disso, nada é para sempre. Mas aí você, atleticano, está perguntando, o que eu tenho a ver com esse jogo? Você tem muito a ver com esse jogo, atleticano. Assim como eu sou atleticano e vivo aqui no estádio. É porque o Palmeiras é o adversário do Galo na Libertadores. O Palmeiras vai vir com toda a força e quer se reabilitar. Ora, nós, atleticanos, reabilitamos o Corinthians do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Então temos que ficar com as barbas de molho, porque se porventura não tiver um trabalho sério, por parte do Filipão e da comissão técnica do Galo, evidentemente que nós vamos de novo tirar o Palmeiras do... Porque se não passar para a nova fase da Libertadores, acabou. Vão ficar os palmeirenses torcendo somente pelo campeonato Série A. E o que é que vai dizer a grande chefe Leila Pereira? A grande chefe Leila Pereira foi a jogador de caso com jogadores, anulou um gol legítimo do São Paulo. Legítimo. Então, qual é o esquema? Aonde está o esquema? Mas acontece que houve aquela substituição do Dorival Júnior, botando o David, e o David marcou o segundo gol da partida, ganhando o jogo de ontem por 2-1, e porque já havia conseguido a vantagem do empate através do primeiro jogo. Então, aonde está o esquema, dona Leila Pereira? E aí, as entrevistas vão continuar sendo recusadas? E o Abel Ferreira vai continuar reclamando da arbitragem? Não é bem assim. É porque o Dorival Júnior, ele sabe perfeitamente aquilo que eu tenho falado aqui, as jogadinhas ensaiadas pelo Abel Ferreira. Tanto que elas são ensaiadas
que o Abel Ferreira foi passar uma semana em Portugal e deixou aí o Palmeiras, porque ele sabia que as jogadinhas estavam dando certo e poderiam dar certo até o final do contrato dele, que é em 2024. Então, a gente não pode de forma alguma duvidar da capacidade dos outros, principalmente de adversários que procuram trabalhar seriamente. E o Palmeiras perdeu, agora só vai disputar o Galo e o Campeonato Brasileiro. Então, o atleticano tem que ficar de barbas de molho, porque se porventura o Atlético Mineiro não passar pelo Palmeiras, o que vai acontecer? Uma vergonha, uma segunda vergonha. Porque o Palmeiras empatou com o Galo. O Galo nunca perdeu para o Palmeiras nesses últimos 2 anos. Não perdeu. Então, o que fazer? Torcer para que o Filipão tenha realmente trabalhado esses 8 dias que ele teve para trabalhar, para que conseguisse uma equipe coesa e ganhar desse Palmeiras, que é só olhar as mijadas e que o Dorival Júnior ontem botou no bolso do seu Abel Ferreira. E aí, aqueles palmeirenses que achavam que iam ficar eternamente ganhando com a ajuda de arbitragem, ganhando com gols assim, duvidosos e outras coisas mais, não. E as jogadinhas certas, 3 jogadinhas, acabaram as jogadinhas. Agora o seu Abel Ferreira vai ter que pensar em outras jogadinhas. E a Leila Pereira é uma senhora muito simpática, uma senhora muito bonita, mas ela entrou na hora errada na história. Ela entrou na hora errada na história, porque ela foi acusar que existia um esquema contra o Palmeiras. Não existe esquema contra o Palmeiras, absolutamente. Existe sim, no Brasil, uma péssima arbitragem. Uma péssima arbitragem. É isso aí. São pessoas muito fracas. E para o terceiro mundo, que é onde nós vivemos, existem certos hábitos que querem simplesmente passar de mendigo para rei de uma hora para outra. Então, está aí. Não existe esquema nenhum. Não existe esquema. O que existe são perseguições de arbitragens, né? Isso existe, que está mais do que claro que existe. Agora, ontem, o Fortão Darongo, com aquele bração gordo, não é musculoso, não é gordo, anular aquele gol legítimo do Caleri, isso é um absurdo. Aí o que acontece? Ele fica fora de 2 partidas, depois volta para fazer drogas em mais 8 partidas. Essa é a arbitragem. Existe. Se existe algum esquema, eu desconheço. O que eu vejo são perseguições e pessoas querendo aparecer exatamente como a dona Leila, que apareceu no momento errado. Ela jogou errado. É como a gente fala na gíria do futebol, ela simplesmente andou errado dentro do gramado. E vai continuar, porque depois dessa derrota, e agora? O que fazer? Recuperar o quê? Não tem que recuperar. Tem que simplesmente voltar a calçar as sandálias da humildade. Bom dia mesmo. Eu sou Levi Lafetá, jornalista, radialista, escritor, bacharel em Direito e administrador de empresas. E aqui, logo abaixo, está o meu blog, Bureau Sportif Lafetá. Para aquele que ainda não me assistiu, ou aquele que ainda continua insistindo que eu não sou do ramo do futebol, aproveite a oportunidade, principalmente os palmeirenses, aproveite a oportunidade e assistam o meu blog, que aí vocês vão entender por que eu digo que Abel é uma nuvem passageira. Ele vive às custas de programas
de televisão e programas aqui no YouTube. Exatamente, eu quero agora ver a cara do HG, o homem gordo da Itatiaia, que torce pelo Palmeiras, torce contra os clubes mineiros, e também da nossa lindíssima Renata Fã, que dedica 1/3 do programa dela para dizer que o Palmeiras é o melhor, que o Palmeiras tem o melhor treinador, que tem a melhor presidente, que o Palmeiras é campeão de tudo e será campeão de tudo mais. Bom dia mesmo. Aqui nós falamos a verdade. Aqui nós não omitimos nomes quando nós queremos fazer uma crítica, porque essas pessoas que eu citei aqui são pessoas que fazem às vezes críticas que não são construtivas, são destrutivas para o futebol brasileiro. Assistam hoje o programa da Fã, da Renata Fã, que vocês vão ver que ela sempre vai dar um jeitinho para que o Palmeiras continue no auge. E depois aparece na telinha o HG, o homem gordo, falando que o Palmeiras é imbatível, que o Palmeiras é isso, que o Palmeiras é aquilo, e depois vai para Itatiaia meter o pau no Atlético Mineiro. Aqui eu falo como profissional da bola, aqui eu falo defendendo realmente as cores do futebol mineiro, mas defendendo com base e não com fofocas. Bom dia mesmo de Levi Lafetá.